Brasil, você corre perigo. Essas foram as palavras da Catarina Tai, que é a representante comercial dos Estados Unidos, às vésperas da cúpula do G20, alegando que o Brasil está se associando muito aos chineses, colocando em risco não só a economia do Brasil, mas também a economia da América Latina e até a economia global. A China responde e fala que o Brasil não precisa de conselhos, é um país soberano e deveria ter respeito por parte dos americanos. Afinal, pessoal, o que está acontecendo, né? O que é essa disputa aí pelo Brasil entre China e Estados Unidos? O que é a nova Rota da Seda e será que o Brasil vai entrar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E a Nômade, pessoal, a maior conta internacional do Brasil, é a parceiraça aqui do canal. Aliás, é uma conta que eu uso, recomendo bastante para vocês, já que ela é uma conta internacional aceita em mais de 180 países. Então você consegue, por exemplo, no eventual turismo internacional que vai fazer, pagar ali as suas contas, com o seu cartão físico, com o seu cartão digital, pagando dos menores IOFs do mercado. É só comparar com os bancões tradicionais, tá? Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou viajar. Cara, independente, tá? É uma questão de reserva financeira para você. A gente percebe, por exemplo, que nesse momento o real ele vem se desvalorizando. E não é uma coisa conjuntural, é uma coisa estrutural. Para você conseguir estabelecer uma reserva financeira de fato, você precisa ter investimentos dolarizados. Pega o valor do dólar frente ao real, pega a bolsa americana frente à bolsa brasileira. E sim, cara, pela Nômade você consegue fazer investimentos internacionais com taxa de corretagem zero. Então, uma garantia financeira para você. Nossa, fiquei super rico em real, que desvaloriza um monte. Cara, é muito mais importante você ficar rico, né, mantendo o seu poder de compra, do que exatamente ver o número crescer. Então, ter dólares é uma reserva importante para você. Então, ó, cupom que eu estou disponibilizando para vocês, Ricardo20, vai te dar acesso até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Lembrando, pessoal, que é rapidinho abrir a conta, não tem taxa de manutenção, não tem custo de abertura, é super simples para você ter acesso à Nômade. Beleza? Eu tenho uso e recomendo bastante para vocês também. Beleza? Então, pessoal, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, a gente teve uma notícia bem importante ontem, né, pra falar a verdade, em que os Estados Unidos estariam colocando que o Brasil está em risco. Professor, por quê, né? Nesse momento, a gente sabe que o Brasil, ele vem, ainda mais agora que acabou de acontecer a cúpula dos BRICS, a cúpula mais importante da história, o Brasil ele vem se alinhando ao pensamento mais junto do sul global. Isso não quer dizer que a gente seja inimigo dos Estados Unidos, ou que a gente seja inimigo da União Europeia, ou dos países do G7. O Brasil, junto com Turquia, junto com Índia, talvez seja um dos poucos países importantes da diplomacia internacional que consegue ter uma interlocução com os dois lados. É a postura de Estado brasileiro, né? A gente consegue negociar com os dois lados da força, vamos colocar assim. Só que nesse momento, a gente acabou de ter uma cúpula dos BRICS que falou em uma moeda comum, em um sistema alternativo de pagamentos, em reforma dos organismos multilaterais. E na própria reunião do G20 desse ano que o Brasil é presidente, ele já colocou que o seu objetivo principal vai ser aquela aliança global pela fome que o Brasil vem tentando cooptar uma série de países parceiros e também reforçar o papel do sul global na geopolítica internacional. Então, a reforma dos organismos multilaterais, como, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, alegando que não só o G4, ou seja, Brasil, Índia, Alemanha, Japão, devem entrar, mas também alguns países africanos, por exemplo, também devem fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Uma reforma, por exemplo, do Banco Mundial e do FMI, uma reforma em que eles façam sim projetos de financiamento, mas não exijam contramedidas tão radicais como que são consideradas, né, como o Brasil considera, como aumentar os juros para atrair investimentos estrangeiros, dólares, né? Ou cortar gastos públicos, ou privatizar empresas, enfim, querem contramedidas um pouco mais suaves, e também até da própria OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que teoricamente tenta regular a economia internacional e impedir a formação de grandes protecionismos, subsídios, enfim, colocando que os países do sul global deveriam ter sim a oportunidade de colocar alguns subsídios a mais do que os países ricos, alegando que a economia deles é muito mais frágil, né, dos países do sul global. Então, Brasil vem se alinhando um pouco mais, ainda mais pós-cúpula dos BRICS, com esse pensamento do sul global. E isso é uma preocupação para os Estados Unidos, porque a América Latina e o Brasil, que é o principal país da América Latina, sempre foram uma área muito estratégica para os interesses dos Estados Unidos. Então é por isso que eles vêm com preocupações, países como a Argentina, como o Equador, agora possivelmente o Brasil, que vão se alinhar, né, nessa nova Rota da Seda. Professor, mas o que é essa nova Rota da Seda, né?
A China, ela tem um plano. Esse plano estabelece que até 2049, quando vão se completar 100 anos da Revolução Chinesa, que alçou o Partido Comunista Chinês ao poder ali na China, eles vão investir na casa de trilhões de dólares, pense bem, trilhões de dólares, em infraestrutura em outros países. Então, por exemplo, a China vai lá, investe em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, infraestrutura de exploração mineral. E claro, pessoal, não é que ele vai dar, ele vai fazer investimentos. A China vai fazer investimentos. E vai exigir desses países, claro, algum tipo de pagamento em troca. Então, uma reclamação, por exemplo, ou um alerta, né, que os americanos fazem, falam, olha, a China não é a boazinha da história. E convenhamos que nisso eles estão certos, né? A China não está fazendo a nova Rota da Seda, o Road and Belt, porque tem muito interesse em ajudar os países pelo mundo, mas porque quer fazer com que esses países caiam no que a gente chama de armadilha da dívida. Ou seja, o país vai contrair uma dívida gigantesca com os chineses, não vai conseguir pagar essa dívida. Possivelmente a China, então, vai exigir algum tipo de influência geopolítica maior naquele país, o país vai ter que continuar pagando juros para os chineses, e em alguns casos, principalmente alguns países mais pobres, a China pode exigir até mesmo a troca, já que você não consegue me pagar, então me forneça aquele mineral a um preço subsidiado, ou então me forneça a possibilidade da instalação de uma base militar no seu território. Sim, cara, isso pode acontecer pela nova Rota da Seda. E claro, né, que nem eu falei para vocês, não tem bonzinho na geopolítica, eu não acho que a China faz isso porque ela é muito altruísta e quer ajudar na infraestrutura de outros países. É possibilidade para a China expandir os seus tentáculos geopolíticos, aumentar a sua influência econômica e ganhar poder econômico e geopolítico dentro de um cenário, de um contexto internacional. Então, o Brasil, nesse momento, está negociando para possivelmente entrar nessa nova Rota da Seda. Inclusive, anúncios mais importantes estão sendo prometidos pela mídia brasileira e pela própria mídia chinesa no G20, agora em novembro. Ou seja, o Brasil está às portas da nova Rota da Seda. Professor, você acha bom, você não acha? Na minha concepção, tá? Qualquer país que queira investir no Brasil, ótimo. Ah, professor, mas são os Estados Unidos, eles são imperialistas. Galera, que seja, a gente faz um acordo pré-estabelecido em que o financiamento não dependa de perder a soberania. Ótimo. Ah, com os chineses. Professor, mas os chineses perseguem os uigures, tem a questão ali de Taiwan, a questão de Hong Kong. Galera, é dinheiro, né? Que a gente recebe esse financiamento, mas, de novo, tendo um contrato muito bem estabelecido que não vai nem ter um tipo de ferimento da soberania brasileira. Cara, não vejo diferenças entre investimentos chineses e investimentos americanos se o Brasil conseguir manter a sua própria soberania. Mas, como eu falei para vocês, a Catarina Itay, que é representante comercial dos Estados Unidos, falou isso. Falou assim, olha, soberania é fundamental, mas eu encorajaria muito meus amigos, chamou de meus amigos brasileiros, né, do Brasil, a olhar a proposta com lente de gestão de risco. O Brasil deve se perguntar qual é o caminho que leva a maior resiliência, não só da economia brasileira, mas também da economia global. Ou seja, fazendo uma espécie de alerta. Brasil, você tem certeza que vocês vão entrar na Rota da Seda? Vocês têm certeza que esse é o caminho para a resiliência brasileira? Não sei exatamente em que contexto a resiliência brasileira, né, tem a ver com a nova Rota da Seda e para a resiliência global. Na minha concepção, foi alerta assim, Brasil, toma cuidado, porque os chineses não têm interesse somente em ser bonzinhos parceiros aliados. Eles também vão querer invadir a soberania nacional. Tá certo que, analisando o histórico do comportamento dos Estados Unidos da América Latina, considerar, galera, que os Estados Unidos estão preocupados em manter a soberania de algum país latino-americano é até um pouco hipócrita, né? Visto tudo que os americanos fazem. Se a gente pegar, por exemplo, a América Central, a United Fruits era uma empresa que ela se instalava nos países ali, ajudava nas produções de banana, nas produções locais, e financiava protestos, financiava partidos políticos, colocando governos pró-Estados Unidos, tirando governos ali pró-socialistas, né? Ah, professor, mas é muito antigo. O Wikileaks acabou de divulgar, acabou assim, né, faz alguns anos, espionagem durante o governo Obama no Brasil, durante o governo Dilma, e possivelmente continua até hoje. Os Estados Unidos são sim um país, assim como a China e a Rússia também, né, entendam, não tem bonzinho na geopolítica, que quer interferir na soberania dos países, mas o histórico americano, principalmente na América Latina, ele é muito mais problemático, vamos colocar assim, que o histórico chinês. Então, claro, a geopolítica é o mundo da hipocrisia, e dentro desse contexto, os Estados Unidos estão preocupados com o aumento da influência chinesa. Aí, a China se manifestou. A China falou assim, olha, os Estados Unidos, o Brasil é um país soberano e por isso merece ser respeitado. Ninguém precisa ditar com quem e como o Brasil deve cooperar, visto que a China já é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e os Estados Unidos, aliás, do Brasil, e o Brasil mantém boas relações com os chineses. E isso de fato é verdade, né? Hoje, quando a gente compara, por exemplo, a balança comercial brasileira, ela é superavitária em cerca de 30 bilhões de dólares em frente aos chineses. E hoje a China já é o nosso maior parceiro comercial.
O Lula mesmo falou, quando foi perguntado pelos repórteres, se o Brasil via com bons olhos a possibilidade de entrar na nova Rota da Seda, falou assim, olha, o Brasil está negociando, mas deixando bem claro que esse possível alinhamento com a economia chinesa, com a nova Rota da Seda, não significa que a gente vai fechar as portas para investimentos americanos. E se de fato o Brasil se comportar dessa maneira tão pragmática, eu acho sensacional. Cara, nas questões dos negócios, investimentos internacionais, tem que ser o mínimo ideológico possível, né? Quem quiser investir no Brasil, e de novo, não ferir a nossa soberania, não exigir contramedidas muito radicais, sensacional. Que ótimo que o Brasil esteja sendo disputado. Que a gente receba investimentos na nova Rota da Seda, que os Estados Unidos criem a nova rota, sei lá, da América Latina, né? Cara, é sensacional. Quem mais investir no Brasil, mantendo a soberania, mantendo o respeito às decisões brasileiras, na minha concepção, melhor. E você, cara, acha que os Estados Unidos têm razão? O Brasil corre risco com esses investimentos chineses no nosso território? O Brasil deveria entrar na nova Rota da Seda? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.